que pode esperar os homens? Depois de tantos séculos, caminhando nesse mundo, para aprender as lições da vida e não se perderem diante das fraquezas que cada um cultivou e cultiva. O que espera cada um ganhar diante de que muitos podem perder? Do que esperam os homens da mentira? Não há verdade construída sobre a mentira e a manutenção da miséria. Miséria do conhecimento, miséria da vestimenta, miséria da oportunidade. Quando a justiça divina ela age em todos, ela mensura o quanto cada um aprendeu diante das vidas que cada um teve. O que espera a humanidade colher quando ela não tem dentro do coração o amor pela vida e o respeito pela vida? Que tanto prazer há no sacrifício alheio para usufruir em sua vida de mentira? Quando Jesus veio à Terra iniciar e dar as oportunidades evolutivas para os seres humanos, ele sabia que estaria aqui uma classe de seres que estavam iniciando o seu ciclo de vontade. E a partir daí, alimentando-os com conhecimento, com amor, com respeito e com dignidade, os instintos criados em cada um foi se desenvolvendo. Quem vive na verdade anda na disciplina. Quem caminha na verdade mantém o amor no coração. Quem tem o amor no coração sabe reconhecer as falhas e as corrige. Quem entende o que é uma missão, sabe o tamanho do peso que carrega e as responsabilidades que tem. Diante disso, diante do momento peculiar do que passa o mundo, do que passa esta nação, a mensagem esclarecedora vem através das revelações íntimas que cada um fez. Não existe céu e inferno sem que cada um já viva o próprio seu. Cada um demonstra o que é por aquilo que fala, pensa e faz. Diante das escolhas coletivas ou individuais que cada um ali se pronuncia. Não existe lugar para os espertos. Existem lugares para os honestos. E a honestidade não vai perder espaço em função da singeleza com que ela precisa ser tratada. A mensagem do momento é a ousadia diante da ação amorosa ao qual cada um é instituído, um ser representante da disciplina e do amor. Sem desordem, sem macular o nome de Nosso Senhor, seus fiéis soldados vão à luta, não para defender a justiça que ela não precisa ser defendida, mas defender a si mesmo, para que não sejam corrompidos por aqueles dementadores que utilizam-se das mentes fragilizadas, das mentes insatisfeitas, que acabaram se perdendo no caminho de vida
por não saber lidar com aquilo que pedem demais, principalmente fama, riqueza, poder, deturpando a forma de trabalhar, resgatando ideologias que passaram pela terra, que já foram extintas em muitos corações, que somente as almas atrasadas, que querem apenas, através da força, que querem apenas diante do desamor, da segregação, da separação, do preconceito, separar família, separar irmãos, com o único objetivo de se aproveitar das duas partes em formas diferentes e alimentar a si mesmo usando da boa-fé alheia. E diante dessas falsas interpretações que cada um tem, a falta de caridade, uma rigidez de cobranças e pouco amor no coração, onde a fé, muitas das vezes, não é vivenciada, pois está sempre reclamando das situações em que vive, gerando uma insatisfação com aqueles que produzem a riqueza da alma, e da riqueza da alma transforma em todo e qualquer ouro que cada um queira possuir. O alimento que Deus tem a dar a cada um é a palavra, a verdade, que deve ser vivida e exemplificada por cada um. Mas diante do momento em que a família universal vive, onde estão aqueles que fecharam os olhos dentro da sua própria casa e não viram aqueles que estavam sendo usurpados em seus direitos à vida, manipulados em suas mentes, enganados por uma riqueza falsa, o ouro de tolo, gerando uma revolta e uma insatisfação, onde exigem liberdade e nunca saem da prisão. Os prisioneiros de seus próprios sonhos, que não conseguem realizar, ficam na mescla da revolta e acusam a tudo e a todos por tudo aquilo que não conseguiu ter, preferem fechar os ouvidos e cegar os olhos, mas a boca felina sempre ali profere palavras hostis de acusação, onde já se viu alguém ter mais do que eu. Só que muitos não prestam atenção às escolhas que fazem, ao ritmo da vida do qual embala o seu próprio ser, diante das escolhas de amizades ali proclamadas, das conversas de bastidores, onde nem sempre a disciplina e a fé faziam parte dessa lida, desses livros que trazem sabedoria, mas apenas sempre gerando a insatisfação, cobrando sempre o social por uma incapacidade espiritual de se desenvolver, onde acusam aqueles que alcançam os páramos celestiais e os mesmos negam a Deus, por não conseguirem tamanha proeza, por não terem forças para subir os degraus da escada, que os levam aos rumos do conhecimento e da riqueza que cada um pode ter em suas mãos. Os feitos revelam a personalidade de cada um. O passado revela a mente, o coração que cada um traz. Numa vida, então, quantas vidas são necessárias? Cada um saber exatamente o que o é. Se a solidão o assusta no momento, valorize as amizades e tolera as cobranças para reconquistar confiança e compartilhamento,
da mensagem do qual o Cristo tem para oferecer, da insatisfação por falta de conquistas. A inveja não deve ser compartilhada, e sim trabalhada pela vontade de poder, diante do tempo que está, poder ver ou rever a posição que vive e ali se reorientar para recomeçar de cada degrau a escada da evolução de cada um. Não são palavras em códigos, como muitos imaginam ser. É exatamente isso que o Cristo mostra, que se queres a sua felicidade, que queres a sua evolução, lute, trabalhe por ela, mostre que você tem amor e compaixão, mostre que não tem egoísmo, que você não pense em usurpar os outros e também não fica clamando em se tratando de um ser impiedoso ou de um ser que merece piedade por causa da preguiça e ou incapacidade do qual muitos atribuem à sociedade, as chances perdidas. Mas quantos aqueles que venceram, que saíram de infelizes casebres, que andaram descalços e muitas das vezes nem uma sandália possuíam, mas ali trabalhavam de sol a sol, aproveitando cada chance que lhes dava para vencer na vida e sair a conquistar o mundo, diante de uma disciplina cobrada sem revolta. Pois todos aqueles que não gostam da disciplina sempre instigam a desordem, sempre instigam e querem usar a força da imposição para que a sua vontade ali seja exposta, e criam decretos e baixam decretos com o intuito de querer impedir que a liberdade seja ali o meio maior da expressão. Pois Deus cria a boca, os ouvidos e os olhos, mescla com as narinas para que cada um possa sentir tudo que está no ar, no presente momento, e fazer com que cada um acorde diante dessas fases que cada um se encontra. Diante desse denodo que o povo agora suplicia, é preciso agir com ponderação. O que preferes, a verdade ou a mentira? A luz ou as trevas? A disciplina ou a falta de? Tudo aquilo que te impele a subir requer tudo aquilo que falta ou que você o faz merecer ter. Os que fracassam normalmente maledicenciam, criticam, cobram. Os que vencem não devem permitir que os seus ouvidos inflamem e olhem para trás ou para baixo, para não deixar suas fraquezas cair. Lamenta-se a posição que cada um toma, diante da iniquidade que está aí, diante do porvir e diante das afinidades que cada um traz. Como diante do reino da verdade não há perdas, apenas quem sabe administrar o tempo é quem mais ganha nessa vida. Quem sabe viver no seu tempo, sabe mensurar o tamanho da grandeza que Deus tem para dar a cada um nessa vida. Não lamente o que passou, mas o momento é de você abrir as portas, ir
de encontro àqueles ou que quer muito estar com você. O sinal é dado para quem tem olhos de ver, para quem tem ouvidos de ouvir. Mediante a era dos homens, em que as palavras são cerradas, no mundo dos espíritos, as palavras são proferidas, sempre no teor da verdade, sempre no obstante com amor, até mesmo para com aqueles que, revoltados, querem ser apenas ali aclamados e não admitem o mau erro que cometeu. Diante das intemperanças que cada um vive, procure mensurar como foram seus últimos anos. Quais são as histórias que viveu? Onde está o fio da esperança? Esse é o fator da vitória. Onde aqueles que empunham a bandeira da verdade, essa bandeira que rompe os caminhos, principalmente para quem está no astral do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, para não se misturar ao desejo das outras nações, que sempre vampirizaram e quiseram vampirizar o que aqui estão, e muitos já estão com o garfo e a faca e o prato esperando o que vai comer, mas o prato ainda não foi servido, e é preciso que todos aqueles que acreditam no bem, na verdade e na justiça, posicionem-se diante da lei que rege o universo, da lei da vida, da lei do progresso, da lei da verdade, da lei do amor à vida, aos seus filhos e o futuro dos mesmos. Pois toda a verdade é ligada às afinidades e às fraternidades universais que lutaram, tanto quanto as histórias contadas de planetas vindos de outras constelações, passado as histórias do que perderam e do que lutaram para ter. É hora de cada um acordar a esse momento maior que esta nação nasceu para ter. Do vosso irmão Agostinho.